Ninguém acreditaria se não tivesse visto com os próprios olhos. Uma mulher de 82 anos, frágil como um passarinho ferido, conseguiu fazer o impossível acontecer. Ela trouxe de volta para casa filhos que há mais de 15 anos não pisavam na sua porta, que não falavam seu nome, que a tratavam como se ela já estivesse morta. E tudo começou no dia em que os médicos disseram que ela tinha apenas 3 meses de vida. Meu nome é Helena, e esta é a história da minha avó, Dona Esperança. Uma mulher que passou a vida inteira construindo uma família, criando 7 filhos com as próprias mãos calejadas, trabalhando de doméstica, lavadeira, costureira, qualquer coisa que pudesse trazer um prato de comida para casa. Meu avô morreu quando ela tinha apenas 40 anos, deixando-a sozinha com 7 bocas para alimentar. Mas ela nunca desistiu, nunca perdeu a fé. Dona Esperança era conhecida no bairro como a mulher que sempre tinha uma palavra de conforto, uma oração, um copo d'água fresca para quem precisasse. Sua casa pequena e simples, pintada de azul desbotado, sempre tinha as portas abertas. Era lá que as vizinhas vinham chorar suas dores. Era lá que os jovens perdidos encontravam direção. E no centro de tudo estava ela, com seus cabelos brancos, sempre penteados, seu avental florido e aquele sorriso que aquecia mais que qualquer abraço. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. A mulher que dedicou cada minuto da sua existência aos filhos, que trabalhou até os ossos doerem para dar a eles educação e oportunidades que ela nunca teve, essa mesma mulher se viu abandonada quando mais precisava de amor. Um por um, conforme os filhos cresceram e enriqueceram, eles foram se afastando. As visitas ficaram mais raras, os telefonemas mais espaçados, até que um dia simplesmente pararam. Quando completou 80 anos, vovó morava sozinha. Seus 7 filhos, todos bem-sucedidos, todos com casas grandes e carros importados, não apareciam nem no seu aniversário. Ela preparava um bolo, arrumava a mesa, esperava. Ninguém vinha. Eu era a única que ainda a visitava regularmente e via como aquilo a consumia por dentro, mesmo que ela nunca admitisse. Foi numa manhã de terça-feira que tudo mudou. Vovó acordou sentindo uma dor no peito diferente de tudo que já havia sentido. Não era apenas física. Era como se algo dentro dela estivesse se despedaçando lentamente. Ela tentou fazer suas orações matinais, como sempre fazia, mas as palavras não saíam. Pela primeira vez em 82 anos, Dona Esperança se sentiu verdadeiramente perdida. Levei-a ao hospital e depois de uma bateria de exames, o médico nos chamou para uma conversa particular. Dr. Roberto, um homem de meia-idade com olhos cansados, segurou as mãos da minha avó com uma delicadeza que eu nunca esqueceria. Dona Esperança, ele disse suavemente, a senhora tem um câncer no pâncreas muito avançado. Me desculpe ter que dizer isso, mas não há muito que possamos fazer. Talvez 3 meses, se tivermos sorte. Eu desabei. Chorei como uma criança perdida no meio da multidão. Mas vovó...
Vovó permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela do consultório. Quando finalmente falou, sua voz estava firme. Doutor, o senhor acredita em milagres? Ele sorriu com tristeza e disse que acreditava na medicina. Ela assentiu e respondeu: Eu acredito em Deus, e ele ainda não terminou comigo. Saímos do hospital naquele dia com um peso no coração, mas também com algo que eu não conseguia definir na época. Era como se vovó tivesse recebido não uma sentença de morte, mas uma missão. No caminho para casa, ela me pediu para pararmos na papelaria. Comprou papel, envelopes, selos. Quando perguntei para quê, ela apenas sorriu. Vou escrever algumas cartas, minha filha. Naquela noite, enquanto eu arrumava seus remédios e tentava processar a notícia devastadora, encontrei vovó sentada à mesa da cozinha, escrevendo. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela persistia. Eram 7 cartas, uma para cada filho, cada uma com várias páginas, escritas à mão, com aquela letra miúda e caprichada que ela aprendeu na escola rural décadas atrás. O que está escrevendo, vó? Perguntei. Ela olhou para mim com aqueles olhos azuis que tinham visto tanto sofrimento, mas que ainda brilhavam com uma luz inexplicável. Estou plantando sementes, Helena. Sementes de amor que eu deveria ter plantado há muito tempo. As cartas foram postadas numa sexta-feira. Vovó insistiu em ir pessoalmente aos correios, mesmo com a fraqueza que já começava a tomar conta do seu corpo. Cada envelope tinha o endereço cuidadosamente escrito, e ela beijou cada um antes de colocar na caixa de correio. Agora é com Deus, murmurou fazendo o sinal da cruz. O que ela havia escrito naquelas cartas era algo que só descobriríamos muito tempo depois. Mas posso imaginar. Conhecendo minha avó, cada palavra foi escolhida com o cuidado de quem planta flores em solo árido. Ela não falou sobre mágoa, não cobrou nada, não mencionou sequer a doença. Em vez disso, ela escreveu sobre memórias, sobre o primeiro passo de cada um, sobre as noites em que ela velou o sono deles quando estavam doentes, sobre os sonhos que ela guardou como tesouros para cada filho. A primeira resposta veio do meu tio Carlos, o filho mais velho. Uma ligação, rápida e fria na terça-feira seguinte. Mãe, recebi sua carta. Olha, estou muito ocupado com os negócios aqui, mas qualquer coisa você liga para a Helena, tá? Vovó desligou o telefone e sorriu para mim. Ele ligou. Disse simplesmente, como se aqueles 30 segundos de conversa gelada fossem o maior presente do mundo. Mas foi na quinta-feira que o primeiro milagre começou a acontecer. Minha tia Rose, a caçula, apareceu na porta. Não tinha vindo sozinha. Trouxe os 3 filhos pequenos, meus primos que vovó mal conhecia. Rose estava nervosa, mexendo nas mãos, evitando o olhar da mãe. Mãe, eu recebi sua carta e... Ela não conseguiu terminar a frase antes de desabar em lágrimas. Vovó não disse nada. Simplesmente abriu os braços
e Rose se jogou neles, como uma criança machucada. Ali, naquele abraço, anos de silêncio e mágoa começaram a se desfazer. Por que paramos de nos falar, mãe? Por que deixei o orgulho tomar conta de mim? Rose chorava. Vovó apenas sussurrava. Não importa mais, minha filha. O que importa é que você está aqui. As crianças, inicialmente tímidas, logo se espalharam. Pela casa, brincando nos mesmos lugares onde seus pais haviam brincado décadas atrás. Vovó preparou um lanche mesmo com as mãos doloridas e sentou-se no chão para brincar com os netos que mal conhecia. Era como se o tempo tivesse voltado atrás, como se aquela casa voltasse a ter vida. Mas nem todos estavam prontos para o perdão. Meu tio João, o segundo filho, ligou no sábado. Sua voz estava carregada de raiva. Mãe, não adianta tentar esse joguinho emocional comigo. Você sabe muito bem por que nos afastamos. Você sempre teve seus favoritos, sempre tratou a gente de forma diferente. Agora que está velhinha, quer brincar de família feliz? Não comigo. Escutei vovó chorar pela primeira vez desde que soube da doença. Não era um choro de desespero, mas de dor profunda. Daquelas que cortam a alma. Sentei ao lado dela na cama e ela me disse: Helena, eu falhei como mãe. Tentei dar tudo o que podia, mas talvez não tenha sido suficiente. Talvez tenha magoado, sem perceber. Segurei sua mão e disse: Vó, a senhora fez o melhor que podia com o que tinha. O amor que a senhora deu nunca foi pouco. Foi então que vovó teve uma ideia que mudaria tudo. Helena, ela me disse numa manhã de domingo, quero fazer meu último sermão. Pensei que a doença estava afetando sua mente. Vovó nunca havia pregado na igreja. Sempre foi apenas uma fiel devota que sentava no terceiro banco à direita, todos os domingos, há mais de 50 anos. Vó, a senhora quer dar testemunho na igreja? Perguntei. Ela balançou a cabeça. Não, minha filha. Quero pregar aqui, em casa, para meus filhos. Quero fazer um sermão sobre perdão, sobre família, sobre o tempo que não volta mais. A ideia parecia absurda, mas havia algo na determinação daqueles olhos azuis que me fez acreditar. Começamos os preparativos. Vovó pediu para eu ligar para todos os filhos e convidá-los para um almoço especial no domingo seguinte. Não mencione o sermão, ela instruiu. Diga apenas que a vovó quer reunir a família uma última vez. A mentira piedosa me doía no coração, mas eu obedeci. Para minha surpresa, 5 dos 7 filhos confirmaram presença. Apenas João e Marcos, o terceiro filho que morava em outra cidade, disseram que não poderiam vir. Mesmo assim, vovó ficou radiante. 5 sementes que podem germinar. Ela murmurou sorrindo. Naquela semana algo extraordinário aconteceu. Vovó, que estava cada dia mais fraca fisicamente, parecia ter encontrado uma energia que vinha de um lugar profundo da alma. Ela passou os dias escrevendo seu sermão, escolhendo cada palavra com o cuidado de um ourives lapidando uma joia preciosa. Eu a via pela madrugada,
à luz da lamparina, porque seus olhos já não conseguiam suportar a luz forte, rabiscando, apagando, reescrevendo. O que vai falar para eles, vó? Perguntei numa dessas noites. Ela parou de escrever e me olhou. Vou contar a verdade, Helena. A verdade sobre o amor de mãe, sobre os erros que cometi, sobre o perdão que todos nós precisamos aprender a dar e receber. Vou contar sobre o menino que Jesus amou mais, não porque era melhor que os outros, mas porque precisava mais de amor. No sábado, dia anterior ao almoço, Carlos ligou para cancelar. Sua esposa estava doente, ele disse. Eu vi a decepção nos olhos de vovó, mas ela apenas assentiu. Deus sabe o que faz, minha filha. Naquela noite, ela terminou seu sermão. Eram 4 páginas manuscritas, com uma letra que tremia, mas que carregava toda a força de uma vida inteira de fé. O domingo amanheceu ensolarado. Vovó acordou cedo, tomou-lhe um banho longo, vestiu seu melhor vestido, aquele azul marinho que ela usava apenas em ocasiões especiais, e penteou os cabelos com um cuidado que eu não via há anos. Quando desceu para a cozinha, parecia uma outra pessoa. A fragilidade havia dado lugar a uma dignidade real, como se ela fosse uma rainha se preparando para sua coroação. Preparamos o almoço juntas. Vovó insistiu em fazer o feijão tropeiro, que era a especialidade da casa, mesmo com as mãos doloridas. Cada tempero tem que ser colocado com amor, ela dizia, mexendo a panela devagar. A comida feita com amor alimenta não só o corpo, mas também a alma. Às 11 horas começaram a chegar. Rose veio com os filhos e o marido. Ana, a segunda filha, trouxe as 2 adolescentes, Pedro e José, gêmeos que hoje eram empresários bem-sucedidos, chegaram juntos, claramente desconfortáveis, com a situação. A casa, que há tanto tempo estava silenciosa, encheu-se de vozes, risadas das crianças e aquele burburinho gostoso de família reunida. Mas eu sentia a tensão no ar. Os irmãos conversavam entre si com educação forçada, evitando assuntos polêmicos, jogando conversa fora sobre trabalho e clima. Ninguém mencionava os anos de silêncio. Ninguém falava sobre as mágoas acumuladas. Era como se todos estivessem representando papéis numa peça de teatro, fingindo que aquela reunião era natural. Vovó observava tudo em silêncio, servindo a comida, enchendo os pratos, fazendo carinho nos netos. Eu a via estudando cada filho, cada expressão, cada gesto. Era como se ela estivesse memorizando aquele momento, gravando cada detalhe na alma. Após o almoço, quando os homens se acomodaram na sala e as mulheres ajudaram a lavar a louça, vovó bateu numa colher contra o copo pedindo atenção. "Meus filhos!" Ela começou, sua voz ainda firme apesar da doença. "Eu os chamei aqui hoje porque tenho algo importante para dizer. Algo que deveria ter dito há muito tempo." O silêncio que se fez na sala era quase palpável. Pedro olhou para José com uma expressão que dizia claramente:
Eu sabia que tinha pegadinha. Ana parou de secar o prato e veio para a sala. Rose pegou o filho mais novo no colo, como se estivesse se preparando para fugir, se necessário. Eu sei que vocês devem estar pensando que sua mãe velha está ficando senil. Vovó continuou, com um sorriso triste. Mas eu preciso falar enquanto ainda tenho forças. Preciso pedir perdão, preciso dar perdão e preciso deixar um legado que não seja feito de silêncios e mágoas. José se levantou abruptamente. Mãe, com todo respeito, mas se vai começar com essa conversa de família perfeita e reconciliação forçada, eu prefiro ir embora. Já somos adultos, cada um seguiu sua vida. Não adianta forçar situações que não existem mais. Foi então que vovó fez algo que ninguém esperava. Ela se levantou devagar, caminhou até José e o abraçou. Não foi um abraço desesperado ou meloso. Foi o abraço de uma mãe que conhece seu filho melhor que ele mesmo se conhece. Meu filho! Ela sussurrou alto o suficiente para todos ouvirem. Eu sei que você está com raiva, não é de mim. É da vida. É de ter crescido sem pai. É de ter tido que amadurecer cedo demais. É de carregar responsabilidades que não eram suas. Eu sei porque eu carreguei essa mesma raiva por muito tempo. José tentou se afastar, mas algo no tom da voz da mãe o paralisou. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Lágrimas que ele tentava esconder há anos. Mãe, ele murmurou, e pela primeira vez em décadas, permitiu-se ser apenas o menino que precisava do colo da mãe. Vovó voltou para o centro da sala, pegou as folhas manuscritas que havia preparado e começou seu último sermão. Não era numa igreja, não havia altar nem púlpito, mas naquele momento, nossa sala modesta se transformou num lugar sagrado. Meus amados filhos, ela começou, sua voz ganhando uma força que parecia vir do céu. Hoje quero falar para vocês sobre o amor imperfeito. Vocês sabem, eu passei a vida toda tentando ser a mãe perfeita, dando tudo de mim, sacrificando meus sonhos, minha juventude, minha própria felicidade para que vocês tivessem o que eu nunca tive. E no meio dessa busca pela perfeição, eu cometi o erro mais comum que uma mãe pode cometer. Esqueci de ser humana. As palavras caíam como chuva em terra seca. Cada filho estava hipnotizado pela sinceridade crua daquela confissão. Eu nunca contei para vocês que chorei todas as noites durante os primeiros 5 anos depois que seu pai morreu. Vocês eram pequenos demais para entender. Então eu chorava em silêncio, no banheiro, para que não me vissem fraca. Eu nunca contei que muitas vezes quis desistir, que olhava para vocês dormindo e me perguntava se conseguiria criar 7 filhos sozinha. Rose estava chorando abertamente agora. Ana segurava a mão da irmã. Os homens, mesmo os mais duros, tinham os olhos marejados. Mas sabe o que me manteve de pé? Não foi apenas o amor por vocês. Foi a fé. A fé de que Deus não nos dá fardos maiores do que podemos carregar. E vocês, meus filhos, nunca foram um fardo.
Vocês foram a razão pela qual eu aprendi a ser forte. A razão pela qual descobri que uma mulher pode ser frágil e guerreira ao mesmo tempo. Vovó parou para tomar fôlego, sua força física começando a falhar, mas sua determinação permanecia inabalável. Agora eu quero pedir perdão. Perdão por ter sido mãe demais e mulher de menos. Perdão por ter cobrado de vocês uma gratidão que vocês não me deviam. Perdão por ter esperado que me amassem da forma como eu precisava ser amada, em vez de amá-los da forma como vocês precisavam ser amados. Pedro, o mais reservado de todos, não conseguiu mais se conter. Mãe, pare com isso. A senhora não tem nada para pedir perdão. Nós é que... Deixem-me terminar. Vovó o interrompeu, gentilmente. Porque agora vem a parte mais importante. Eu também perdoo. Perdoo vocês por terem crescido e seguido seus caminhos. Perdoo vocês por terem suas próprias vidas, suas próprias famílias, suas próprias prioridades. Perdoo vocês por não serem os filhos que eu sonhei que seriam, mas por serem os filhos que Deus quis que fossem. Foi então que vovó fez a revelação que mudaria tudo para sempre. Com a voz cada vez mais fraca, mas ainda clara como cristal, ela disse: Meus filhos, há algo que vocês precisam saber. Há 3 semanas, os médicos me disseram que eu tenho câncer. Um câncer avançado que não tem cura. Eles me deram 3 meses de vida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se o tempo tivesse parado, como se o mundo inteiro tivesse pausado para absorver aquela informação devastadora. Ana foi a primeira a reagir, correndo para abraçar a mãe. Por que não contou antes? Por que enfrentou isso sozinha? Vovó acariciou o rosto da filha. Porque eu precisava que vocês viessem aqui por amor, não por pena. Precisava que esse reencontro fosse verdadeiro. Um por um, todos se aproximaram. Mesmo José, que minutos antes queria ir embora, agora segurava a mão da mãe como se pudesse impedir que ela partisse. Mãe, vamos procurar outros médicos, outros tratamentos. Temos dinheiro agora. Podemos pagar qualquer coisa. Ele disse desesperadamente. Vovó sorriu com uma paz que eu nunca havia visto antes. Meu filho, há coisas que o dinheiro não compra. E uma delas é o tempo de Deus. Mas sabe o que posso comprar com o tempo que me resta? Posso comprar momentos como este. Posso comprar a certeza de que meus filhos se amam, mesmo quando brigam. Posso comprar a tranquilidade de saber que quando eu partir, vocês estarão unidos. Naquele momento, algo mágico aconteceu. Pedro pegou a mão de José. Ana abraçou Rose. Os netos se aproximaram dos avós, sentindo que algo importante estava acontecendo mesmo sem entender completamente. A família que havia se despedaçado ao longo dos anos estava se reunindo novamente, não pela força do sangue, mas pela força do perdão. Vó, eu disse com a voz embargada pela emoção. Ah, senhora conseguiu. Conseguiu trazer todos de volta. Ela me olhou com aqueles olhos azuis que agora brilhavam com uma luz diferente. Uma luz de missão cumprida.
Não fui eu, minha filha. Foi Deus. Eu apenas plantei as sementes. Ele é quem fez germinar. E ali, naquela sala simples, com o cheiro do almoço ainda no ar e o sol da tarde entrando pela janela, uma mulher de 82 anos realizou o maior milagre que uma mãe pode realizar. Ela trouxe seus filhos de volta ao amor. Nos 3 meses que se seguiram, nossa casa se transformou no centro de uma família redescoberta. Os filhos se revezavam para cuidar da mãe. Os netos conheceram a avó de verdade. E vovó partiu em paz, sabendo que seu último sermão havia sido o mais importante de todos. Às vezes me pergunto se vocês acreditam que isso realmente aconteceu. Se acreditam no poder transformador do perdão, no milagre de uma mãe que escolheu plantar amor em vez de cultivar mágoas. Eu vi com meus próprios olhos e posso garantir: o amor de uma mãe pode mover montanhas, pode curar feridas que pareciam incuráveis, pode trazer de volta até mesmo os filhos mais perdidos. E você, já passou por algo assim? Já precisou perdoar ou ser perdoado? Deixe nos comentários sua história. Compartilhe este vídeo se ele tocou seu coração. E se inscreva no canal para mais histórias que provam que o amor sempre vence no final. Porque, no final das contas, todos nós somos filhos de alguém. Todos nós carregamos mágoas e também amor. E talvez, só talvez, ainda haja tempo para nosso próprio milagre acontecer.